Então anote aí, tema da nossa consideração de hoje. Isso, é na segunda parte. Anote aí, tema da nossa atividade de hoje é o valor do feedback. O valor do feedback. Não vai ter papelzinho dessa vez, gente. Hoje não vai ter infográfico, não. Vocês estão ficando mal acostumados. Não, estou brincando. Hoje vai ter na segunda parte, né? Que aí eu vou devolver os formulários para vocês. O valor do feedback. O feedback, ele preenche uma das 4 principais necessidades que a comunicação humana supre. Nós nos comunicamos e o benefício que recebemos disso é, em geral, sentido em 4 áreas. A primeira delas diz respeito aí ao aspecto físico. Eu não sei se você sabe, mas quem se comunica mal fica resfriado 4 vezes mais do que pessoas que se comunicam bem. A comunicação, os efeitos da má comunicação são sentidos na saúde física com a mesma pressão que a gente sente um diabetes. Então o corpo padece quando a gente não se comunica bem. Então o aspecto físico é uma dessas necessidades. Tem um aspecto social, a gente precisa se relacionar, conviver com os outros, aprender a viver em sociedade, e alguns especialistas afirmam que a comunicação é o meio pelo qual a gente consegue fazer isso. A gente cria relacionamentos, a gente aprende a conviver com os outros através da comunicação. Então note aí que a comunicação ela tem um benefício direto no aspecto físico e também o tem no aspecto social. E também nos serve para objetivos práticos. Você vai ao cabeleireiro, como é que você explica o corte que você quer? Através da comunicação. Você vai à lanchonete, ao restaurante, como é que você explica o que você quer? Através da comunicação. Como é que você vende? Através da comunicação. Então ela também nos atende a objetivos práticos. E a comunicação também nos supre no que diz respeito ao nosso senso de identidade. O nosso senso de identidade é definido através da comunicação. Quem diz se somos competentes ou não, bonitos ou não, não é o espelho, é a resposta dos outros à nossa interação com eles. Um caso famoso da literatura é o do menino selvagem de Aveyron. Uma fazenda na França, no século XVIII, tinha lá um sujeito lavrando lá a sua horta e de repente encontra um menino. Esse menino não sabia que era menino, tanto é que ele assustou na hora que ele viu outro ser humano. Por quê? Porque ele, assim que nasceu, foi deixado para morrer no meio do mato e sabe-se lá como ele sobreviveu. E ele não tinha noção de que existiam outras pessoas como ele. Ele estava lá nessa horta roubando hortaliças. Tem até um filme no YouTube, você acha, se você tem interesse aí por essa área de psicologia, você acha lá, O Menino Selvagem de Aveyron. Foi feito um filme depois narrando aquela história, um filme antigo, vai achar em preto e branco. Mas qual que é a essência aí? Nós tomamos consciência de que somos humanos, de que temos qualidades e defeitos, através do feedback. Então, o valor do feedback é porque é que ele nos ajuda a nos conhecer, tá certo? Então, se você já quiser fazer um resumo aí, o feedback nos serve para formar nosso senso de identidade. Nosso senso de identidade.
Ou seja, dependendo dos nossos relacionamentos, a gente pode ter um nível de autoestima, de autoconhecimento muito maior do que a gente teria se a gente não tivesse relacionamentos saudáveis, salutares. Está acompanhando aí? Então o feedback ele nos serve para nos ajudar a ter um bom senso de identidade. Ele preenche uma das 4 necessidades básicas da comunicação interpessoal. Ok? Isso nos leva a uma segunda pergunta. Por que nós criamos relacionamentos? Por que a gente gosta de uma pessoa e não gosta de outra? Por que a gente tem facilidade com alguns e não tem facilidade com outros? Então, se a gente aprofundar um pouquinho no estudo da dinâmica relacional, a gente vai descobrir que a gente cria relacionamentos por pelo menos 2 motivos. Pode anotar. Criamos relacionamento pela nossa necessidade de atração e pela nossa necessidade de intimidade. Atração e intimidade? E intimidade. Como é que um relacionamento supre isso? A gente, em geral, se atrai a quem é semelhante ou que pode nos complementar. Então, a gente gosta de gente que parece com a gente. Aquela pergunta que eu faço para vocês sempre: qual foi a última vez que você conversou por 5 horas com alguém que você detesta? Quase nenhuma vez, né, Aninha? Por quê? Se você não gosta da pessoa, você vai ficar conversando com ela um tempão? Claro que não. Então, pessoas parecidas se aproximam, se atraem. Ou por complementariedade. O que é isso? Eu tenho uma qualidade, você tem outra. Juntos, um completa o outro. Então, uma equipe de trabalho, em geral, se atrai, as pessoas se aproximam por conta dessa complementariedade. Eu também me atraio de forma recíproca. Às vezes eu tenho um interesse em comum e aí é natural que a gente se aproxime. Ou pela competência. Você já deve ter visto pessoas que são muito competentes em uma área e por conta disso a gente se sente atraído àquela pessoa. Não tem um professor que você gosta? Não tem um cantor que você gosta? Você se aproxima, você gosta de ouvir a música, você gosta de ver o trabalho. Ah, mas o Tony Ramos está na televisão, eu gosto do Tony Ramos. Você nunca viu o Tony Ramos ao vivo, mas você gosta do quê? Da competência. Por que você se atrai ao Tony Ramos? Pela competência. E tem também a questão da revelação e da proximidade. Os relacionamentos tendem a se fortalecer à medida que a gente vai revelando coisas da nossa vida e o outro também. E o relacionamento também pode se fortalecer através da proximidade. O fato de você pegar 30 malucos e colocar dentro de uma casa e deixar lá 4 meses, gera uma proximidade. Gera-se um relacionamento. Tem também a questão da intimidade, que ela pode ter 4 formas, que é a intimidade física, a intimidade emocional, intelectual e aquela que é fruto das atividades compartilhadas. As mulheres criam mais intimidade emocional, enquanto os homens criam mais intimidade através de atividades compartilhadas. Você pode ver lá o sujeito considera um grande amigo aquele que joga bola com ele no final de semana, e a mulher considera uma grande amiga aquela que ela conversa. Não é assim? Então a gente cria relacionamentos através dessas formas. Então vá observando que em todos esses relacionamentos o feedback ele é importante. Eu preciso me expressar, me expor, para me dar a conhecer,
e o outro também precisa se dar a conhecer. Ao fazer isso, ao se expor, a gente tanto se revela como recebe feedback. Está ficando claro? Eu já disse numa outra aula, até essa aula ela está publicada no YouTube, com o seguinte tema: feedback encorajador. Se você acessar lá no YouTube, você vai pegar um áudio lá sobre feedback encorajador, onde eu falo que o indivíduo só precisa de feedback quando ele perde a noção do impacto das suas ações sobre os outros. Já que já escutou isso esse mês umas 3 vezes, né? As palestras que a gente está fazendo lá na Vila Nova se dão através do feedback. Então eu falo que a pessoa só precisa de feedback quando ela perde a noção do comportamento dela nos outros. E uma pergunta que eu respondi no livro Habilidade com as Pessoas é a seguinte: o que leva a pessoa a perder a noção do próprio comportamento? O que vocês acham? O que faz com que uma pessoa perca a noção do próprio comportamento? Insegurança. Tem a ver, o que mais? Tem a ver. Vamos pendurar isso aí num cabide para ficar mais bonito. O que você acha, Jaque? Uma baixa autoestima natural. Baixa autoestima, aí tá junto aí, esses dois. O que você acha? Que leva uma pessoa a perder a noção do próprio comportamento. Pessoa que tenta sempre se autoafirmar também. Necessidade de autoafirmação, tá certo. Aninha, o que você acha? O que faz o sujeito perder a noção? Falta de uma autoanálise. Tá tudo certinho, tá no caminho. Pode falar, Aninha, o que vier na cabeça. Se eu deixar você por último, você vai ficar sem opção. Eu não vou passar para os outros 3, né? Estresse, ok. Aline, o que faz uma pessoa perder a noção do próprio comportamento? Eu iria para essa questão que ela já falou mesmo, precisar se afirmar, não ser competente para e tentar fazer, não admitir que não consegue. Entendi. Tá bom. Legal. Luiz. Má comunicação. Má comunicação, tá certo. A falta de retorno, né? De feedback. A falta do feedback. Que foi o que falava no senso de identidade. É isso aí. O fato de eu ter o retorno do que as minhas ações estão causando faz eu ter noção do que eu estou causando. Do que eu estou fazendo. Em geral, tudo isso que vocês falaram está certo. Porque o nosso senso de identidade, ele é formado por 4 coisas. Vocês só não falaram uma aí, que é o que eu vou completar. Nosso senso de identidade, ele é formado pela autoestima, pelo autoconhecimento, autoestima, autoconhecimento, autoconceito e o nosso self social. E o self social. É o self, né? De auto e social. E o self social? Já vou explicar. Deixa eu só. Vou explicar um a um. A autoestima é a noção das suas capacidades e do seu valor. Temos um consenso? A autoestima é a noção das suas competências, do seu valor. Saber do que você é capaz e do seu valor próprio. O autoconhecimento é a capacidade de perceber a si mesmo, que entra essa autoanálise, que entra a questão da autocrítica. O autoconceito é a imagem que você tem de você mesmo. Essa imagem ela é construída através do feedback que a gente recebe ao longo da vida. Então, se eu tenho lá na minha família
uma pessoa que pegava muito no meu pé, em momentos que eu preciso de autocrítica, os conselhos daquela pessoa caem como uma luva. Se eu tive um professor que eu considerava muito, ele era um outro significativo para mim, e esse professor pegava muito no meu pé, em momentos de decisão, eu vou me lembrar daquele feedback que ele me dava. Puxa, eu preciso fazer isso aqui que fulano falou para mim um dia. Ele era um outro significativo, uma pessoa importante para você. Se você tem, então, um autoconceito equilibrado, uma autoestima equilibrada e um bom nível de autoconhecimento, você diminui a necessidade de feedback. Você só vai precisar de feedback quando você faz uma coisa que é assim, não tinha jeito mesmo de você evitar. Um feedback negativo, que eu digo, né? A gente vai falar daqui a pouco do feedback positivo. O self social é o conjunto de todos os papéis sociais que a gente desempenha. Então, a Jaqueline é filha, ela é namorada, ela é amiga, ela é prima, ela é colaboradora, ela é supervisora. Você entendeu? São papéis sociais que a gente desempenha. Em cada um desses papéis existe uma expectativa prévia. Espera-se que a Jaqueline motorista respeite a lei de trânsito. Espera-se que a mamãe Ana cuide da bebê de determinada forma. Espera-se que o esposo Luiz Fernando tenha determinadas características, determinadas qualidades. Então, em cada um dos nossos relacionamentos, a gente usa ali um papel social. O conjunto desses papéis forma o nosso self social. Combinar tudo isso de maneira equilibrada nos ajuda a ter mais noção do nosso comportamento. Logo, eu preciso de menos feedback. Compreendeu? Então, nós precisamos de feedback constante. Nós perdemos a noção do nosso comportamento, porque às vezes esses 4 elementos que formam a nossa identidade estão misturados. Então, se dá de repente aí um problema, vamos dizer assim, lá na sua casa, e aí seu cônjuge, seu filho, fala uma coisa assim que machuca muito. Você está falando isso aí, mas você mesmo não faz. Aí aquilo, machuca o teu autoconceito. Você vem dirigindo para cá, entra no sinal vermelho, o cara buzina. Mas aquele sinal lá te xinga, machuca teu autoconceito. Você chega no trabalho, você já está pilhado. Aí você maltrata um cliente. Aí o seu supervisor chega e chama a sua atenção. O que você está fazendo? O que aconteceu? Por que ele chamou a sua atenção? Ou seja, por que ele te deu um feedback? Porque você não tinha noção do seu comportamento com aquele cliente naquele momento. Se tivesse tido a noção, poderia ter evitado. Se tivesse tido a noção, poderia ter pedido desculpas depois para o cliente. Compreendeu? Então, a gente só precisa de feedback quando a gente perde essa noção daquilo que a gente está fazendo. Isso explica também por que de um relacionamento para o outro a gente muda. Você já deve ter reparado, o Manuel vai poder nos responder isso, porque na empresa que ele trabalha lá tem muito mais gente. O sujeito no dia a dia, ele é de um jeito, e na confraternização de fim de ano, que está a família dele, ele muda. Ou então, ao vivo, em particular, ele é de um jeito, e aí numa reunião que tem outros membros da diretoria, o sujeito muda. Por quê? Porque na presença de outras pessoas, pode entrar, senhor. Porque na presença de outras pessoas, o que está em voga é a naturalidade do nosso relacionamento com essa pessoa. Então, a natureza do meu relacionamento com a Ana é
mas a natureza do meu relacionamento com a Rita é outro. Com a Rita eu posso ser muito mais expansivo. Às vezes com a Ana eu sou mais introvertido, porque o jeito dela me intimida. Aí o que eu vou fazer na hora que eu estou na presença das duas? Eu vou ser introvertido ou extrovertido? Aí ela vai achar esquisito. Mãe, por que ele está diferente comigo? Se eu não tenho um bom autoconhecimento ou uma boa autoestima, você sabe o que eu vou pensar? Eu acho que eu fiz alguma coisa para ela. E ela deve ter falado para outra pessoa. Deve ter feito fofoca de mim. Sabe por quê? Porque na presença dela, ela mudou comigo. Quando na realidade é só a natureza do relacionamento de um que é diferente da do outro. Um relacionamento, ele é feito, a naturalidade de um relacionamento é feita de 3 elementos: afinidade, respeito e controle. Toda relação interpessoal tem isso, tá? Afinidade, respeito e controle. No campo da afinidade, a gente avalia se o relacionamento ele é insubstituível, interdependente, se ele é singular e se ele é autorrevelador. No campo da afinidade. Por que você gosta do Rafael? Não, porque para mim ele é insubstituível, ele é uma pessoa que mostrou o seu valor. Eu gosto dele, ele gosta de mim, somos bons amigos, existe uma interdependência, certo? Não, eu gosto dele porque eu já revelei coisas da minha vida e ele também. Ok? Então o relacionamento ele vai se tornando mais próximo, mais íntimo através desses elementos. É por isso que a gente tem poucos amigos, porque para você ter essas 4 coisas que geram afinidade com 5 pessoas, talvez você pode viver 90 anos que você não vai ter. Compreendeu? Um relacionamento de fato afetivo, íntimo, próximo, com poucas pessoas. No campo do respeito, muita gente confunde afinidade com respeito. Eu posso respeitar o Luiz e não gostar do Luiz. Então todo relacionamento interpessoal tem certa medida de respeito. Às vezes eu falo assim, o Luiz, ele não aceita o que eu falo, mas ele escuta. Porque escutar é diferente de concordar. Ouvir é diferente de aceitar e obedecer. Então o respeito de um relacionamento já faz com que eu automaticamente ouça você, mesmo sem gostar de você. Compreendeu? No campo do controle, o controle pode ser assimétrico, paralelo ou complementar. Um controle assimétrico, em geral, é o que a gente vê dentro de uma família. A palavra-chave do controle assimétrico é submissão. Existem coisas que a sua esposa deixou para você resolver. Ela te passou o controle. Existem coisas na nossa casa que quem tem filho sabe que quem controla é o filho. Por exemplo, o controle da TV. Pode fazer o que você quiser, está na mão dele. Na hora que ele está lá assistindo, você põe uma no quarto dele, você está frito. No campo do controle, um exemplo interessante, às vezes você vai ver pais que dizem assim: sabe por que eu não consigo fazer as coisas? Porque o meu filho de 2 anos não deixa. Quem é que tem o controle nesse relacionamento? A criança, né? Então a criança de 2 anos não sabe nada. Como é que ela não deixa você fazer alguma coisa? É porque você deu o controle para ela. Se o controle é paralelo, em geral, existe um cabo de força. É uma divisão, por assim dizer, paralela de poder, não funciona. Veja aí o exemplo da República. A República tem um poder constituído formal e tem um poder político que é o que manda. Não funciona. E o poder, que a gente disse aí, assimétrico, complementar, que é quando um deixa para o outro,
e o poder paralelo, que é esse daí. O exemplo do poder complementar é o que a gente vê, por exemplo, dentro de uma equipe. Eu deixo para você resolver certas coisas e para você resolver outras. Então, a própria divisão de cargo, por exemplo, já é uma forma de dividir poder, de dar autonomia. Olha, você vai fazer tais coisas. Você tem poder sobre aquilo, você tem controle sobre aquilo. Então, note que cada relacionamento tem uma naturalidade. O jeito com que eu me relaciono com você é diferente do jeito com que eu me relaciono com a Rita. A maneira como eu me relaciono com você pode mudar na presença dela. Isso quer dizer que eu sou falso? Não. Quer dizer que eu sou autêntico com vocês duas. Então, aquela coisa de que assim, fulano é de veneta, tem dia que ele passa e cumprimenta, tem dia que ele nem olha na cara da gente. Comece a observar o contexto. Às vezes ele não olhou na sua cara porque você estava do lado de alguém que ele não tem um bom relacionamento. Você pagou o pato. Então, respondendo à pergunta feita no começo, qual é o valor do feedback? Através do feedback, a gente tem um melhor senso de identidade. O nosso senso de identidade depende do feedback. O valor do feedback é para nos ajudar a equilibrar o nosso senso de identidade. Então, essa atividade que vocês fizeram durante a semana no formulário, que é essa avaliação, esse feedback, esse feedback 360 graus, face a face, ele visa ajudar você a se conhecer melhor e a corrigir comportamentos que às vezes você não tinha noção de que existiam. Todos nós temos um currículum vitae, A palavra curriculum vitae, esse termo curriculum vitae significa curso da vida. Seria ótimo se nós tivéssemos um curriculum pathos, o curso das nossas emoções. A gente não tem. Então, o que a gente precisa? Aprender a receber o feedback dos outros, fazer uma autoavaliação, comparar com aquilo que a gente recebeu, porque tem coisas sobre o nosso comportamento que a gente já sabe, e vulgarmente falando, a gente empurra com a barriga. Só que ao longo do tempo, com o passar do tempo, a gente vai deixando para resolver isso depois e acaba dificultando a nossa convivência. Você compreendeu? São coisas que a gente, no fundo, já sabe. Agora talvez seja o momento da gente tirar isso aí do fundo do poço, Conta-se que certa vez um sábio estava andando no meio do matagal e aí saiu um grandalhão do meio do mato lá, assustou o sábio. E aí ele falou assim: eu estou indo me matar, seu sábio. Aí ele falou: não vai se matar não, o que está acontecendo? Eu estou muito desanimado, a minha mulher não me quer mais, os meus pais não me aceitaram de volta na casa deles, ninguém me reconhece, eu vou me suicidar, estou até com a corda aqui, Aí o sábio falou assim: olha, antes de você se suicidar, eu preciso tomar um copo d'água. Mas não é possível, eu estou aqui louco para morrer, em vez de o senhor me dar uma palavra de consolo, o senhor quer beber uma água? Achei que o senhor era um sábio, o senhor parecia mais maluco para mim agora. Aí ele pegou e falou assim: onde é que eu vou beber água? Aí o cara falou: olha, tem um poço, só que ele está sem aquela roldana para a gente puxar a água. Como eu estou com a corda aqui, eu amarro na sua cintura, desço o senhor até o poço, o senhor bebe até se saciar, dá um toque na corda e eu lhe puxo de volta. Fizeram isso. Desceu o sábio lá dentro do poço com a corda na cintura, foi ficando escuro e nada do sábio voltar. Aí o cara olhou dentro do poço: ô sábio, vai ficar aí até que horas? Não, já pode me puxar. Deu uma volta na mão e puxando e nada. Falei: mas esse homem não era tão pesado quando entrou, não é possível que ele bebeu tudo isso de água. E pôs mais força e nada de tirar o sábio. Aí ele resolveu olhar lá dentro. Na hora que ele olhou lá dentro, o sábio estava agarrado a uma pedra.
Falou, sabe, o senhor está me tirando. Eu estou tentando puxar o senhor do fundo do poço e o senhor aí segurando essa pedra. Falou, não, meu filho, pode me puxar. Você já entendeu a lição. Tirou o sábio. Ele falou, sábio, o senhor é maluco mesmo. Ele falou assim, olha, enquanto você estava tentando me tirar de lá e eu insistindo em me agarrar àquela pedra, era impossível, mesmo você sendo mais forte do que eu. A mesma coisa se dá com o seu problema. Você quer se matar porque você está cheio de problemas. Só que o problema não é isso. O problema é que você está insistindo em se agarrar aos seus problemas. Na hora que você soltar os seus problemas, fica fácil sair do fundo do poço. Então tem muita coisa que está ruim na nossa vida. Essa sessão de feedback serve para a gente entender isso. Tem muita coisa que está ruim para a gente, que a gente não sabe por que a nossa vida não deslancha, por que os nossos objetivos não são alcançados, e às vezes a gente pensa até em desistir do emprego. Só que se a gente for parar para pensar, é a gente que se apega a esses defeitos. Desapega desses defeitos e você vai ver que a situação melhora. Uma boa semana para vocês.